Bem-vindos ao nosso curso de liturgia. Estamos então na nossa terceira aula, estudando a parte de introdução à liturgia. Vamos então um pouco ver hoje sobre o corpo de Cristo e um pouco de história. Dizíamos que nos escritos bíblicos, a palavra liturgia significa primeiro o culto sagrado oferecido outrora pelos levitas do Antigo Testamento. Segundo, prolongado num plano superior por Cristo, que se fez sacerdote vítima da nova e definitiva aliança. Terceiro, estendido até nossos dias pela celebração dos sacramentos e da liturgia das horas. Quarto, que unindo nosso sacrifício ao de Cristo nos torna hóstias vivas, santas, um sacrifício espiritual, penetrado pelo Espírito Santo. Vejamos agora como esta ampla acepção de liturgia é de certo modo esboçada pelo uso da expressão corpo de Cristo no Novo Testamento. Com efeito, corpo de Cristo pode significar, primeiro, o corpo físico e individual de Jesus. Nós podemos ver Evangelho de João, capítulo 2, versículo 19 a 21. Disse Jesus: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Ele falava do templo do seu corpo. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 38 e 40. José de Arimateia pediu a Pilatos que lhe permitisse retirar o corpo de Jesus. Eles tomaram então o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho com os aromas. Segundo, o corpo de Cristo, que é a igreja. Podemos ver na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Assim acontece com Cristo, pois fomos todos batizados num só Espírito, para ser um só corpo, judeus e gregos, escravos e livres. Da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Vós sois o corpo de Cristo e sois os seus membros, cada um por sua parte. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 22 seguintes. Tudo ele pôs debaixo dos pés de Cristo e o pôs acima de tudo como cabeça da igreja, que é seu corpo. Terceiro, o corpo sacramental ou eucarístico. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo abençoado, partiu e, distribuindo aos discípulos, disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. A síntese de corpo físico, corpo eclesial, místico e corpo eucarístico se encontra na densa e profunda afirmação da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 17. Já que há um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, visto que todos participamos deste único pão. Segundo estes dizeres, o corpo físico de Cristo se torna corpo eucarístico, pão consagrado, a fim de reunir todos os cristãos na comunhão de um só corpo eclesial, que é a Igreja. O corpo físico faz a Eucaristia, e a Eucaristia faz a Igreja, donde Cristo, o corpo de Cristo, a Eucaristia, corpo de Cristo, Igreja, que também é corpo de Cristo. O denominador comum indica uma realidade comum, o Cristo vivo através dos séculos, chamado a dar glória ao Pai e expiar os pecados dos homens, numa santa liturgia. Tendo passado em revista o uso bíblico da palavra liturgia, acompanhemos um pouco a sua história entre os cristãos posteriores. A palavra liturgia aparece nos escritos dos cristãos antigos, com os sentidos de encargo, função da igreja. Assim, o historiador Eusébio de Cesareia nos diz que o Papa Lino, durante 12 anos, exerceu a liturgia, assumida pelo seu sucessor Anacleto Clemente. O sucessor de Anacleto morreu deixando a liturgia a Evaristo. Nas constituições apostólicas datadas do século IV, liturgia é a função dos bispos,
dos presbíteros e dos diáconos. Culto sagrado também, ela aparece no sentido não só de encargo e função da igreja, mas também no sentido de culto sagrado. Vai aparecer na Didaquê, capítulo 15, versículo 1. Escolhei para vós bispos e diáconos dignos do Senhor, homens dóceis, abnegados, verazes e firmes, pois eles também exercerão entre vós a liturgia dos profetas e doutores. Pode-se ver também a primeira epístola de São Clemente aos Coríntios, capítulo 8, versículo de 1 a 3. No Oriente, onde se falava o grego, a palavra liturgia ficou em uso, designando ora o culto cristão em geral, ora a Eucaristia em particular. No Ocidente, porém, onde o latim foi prevalecendo, o mesmo vocábulo ficou sendo desconhecido. Usavam-se os termos officium, ministerium, munus, para designar o culto sagrado. A partir do século XVI, aparece liturgia no Ocidente em sentido jurídico ou rubricista. Assim, Cassander, em 1558, publicou Liturgia, os livros rituais antigos. Em consequência, a palavra liturgia, até o século XX, tomou o significado seco ou pobre de rubricas normativas do cerimonial religioso. O estudo da liturgia era o estudo de regras e formas do culto. Somente no começo do século XX se deu a restauração do profundo sentido deste vocábulo, mediante o chamado movimento litúrgico, do qual nós vamos estudar um pouco mais adiante. Então devemos estar atentos para compreender que, em se falando de liturgia, como a compreendemos na vida da igreja hoje, não estamos nos referindo somente à Eucaristia, mas sim à celebração dos 7 sacramentos da liturgia das horas. Sobre esta última falaremos mais no fim do nosso curso. Na nossa próxima aula, então, a gente vai continuar estudando sobre liturgia, e vamos ver um pouco da história da salvação e liturgia. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.